16 da quarta sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Sebastião José Risse para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com o solene, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os seus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco nada entende isto. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Amém. Agora passa a palavra a primeira secretária, vereadora Ana Paula Peripato Guerra, para a leitura da pauta. Correspondência recebida. Ofício número 25/2016 da contadora da Câmara Municipal, senhora Tatiane Cristina Stabile, encaminhando o balancete financeiro do mês de setembro do exercício corrente, referente às contas do Legislativo. Projetos de lei do Executivo a considerar de deliberação de número 49/2016, estima receita e fixa despesa do município de Descalvado para exercício financeiro de 2017. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 49/2016, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Executivo a considerar de deliberação de número 50/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, conceder auxílios e subvenções sociais na forma que especifica e dá outras providências. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 50/2016, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Tramitação orçamento para 2017. Segue adiante a tramitação conforme o regimento interno dos projetos de lei 49/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Descalvado para o exercício financeiro de 2017, e o número 50/2016, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílios e subvenções sociais na forma que especifica e dá outras providências. Os projetos de lei do Executivo números 49/2016 e 50/2016 foram protocolados na Câmara Municipal em 30 de setembro de 2016, respectivamente, sob os números 019-253, 019-254, e estão incluídos no pequeno expediente da pauta da 37ª sessão ordinária, 10/10/2016, para leitura, artigo 186. Conforme o artigo 187, poderão apresentar emendas até o dia 31 de outubro de 2016. Vereadores populares representando 5% no mínimo do eleitorado do município. As emendas serão admitidas desde que sejam compatíveis com o plano plurianual, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas,
excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos de serviço da dívida, sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos no texto do projeto de lei. Artigo 188. Decorrido o prazo de 31 de outubro de 2016 para apresentação de emendas, o projeto, juntamente com as emendas apresentadas, será encaminhado à Comissão de Orçamentos e Finanças para emissão do parecer. A Comissão de Orçamentos e Finanças terá o prazo improrrogável de 14 dias para emitir parecer, prazo este até 16 de novembro de 2016. Em seu parecer, a Comissão observará as seguintes normas: as emendas da mesma natureza e o objetivo serão obrigatoriamente reunidas pela ordem numérica de sua apresentação em 3 grupos, conforme a comissão recomende sua aprovação ou rejeição, ou cuja apreciação transfira ao plenário. A comissão poderá oferecer em seu parecer novas emendas, subemenda às emendas apresentadas nos termos do artigo 1º e 2º do artigo 187 do Regimento Interno. Artigo 189. Emitido o parecer, o projeto será incluído na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de 21 de novembro de 2016 para discussão, sendo vedada a apresentação de novas emendas ou subemendas em plenário. As emendas serão discutidas e votadas uma a uma, em grupos ou em um bloco único, conforme decida o plenário. Artigo 190. Aprovado sem emenda, o projeto será encaminhado ao prefeito para sanção e promulgação. Artigo 191. Aprovado com emenda, o projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para redação final, dentro do prazo de 5 dias, prazo este até 28 de novembro de 2016, retornando à discussão e votação na sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2016. Parágrafo único. Estando o projeto em redação final, só será permitida a discussão sobre o texto, não mais sobre o mérito. Artigo 192. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem aprovação do projeto de lei do orçamento. Parágrafo único. O presidente convocará sessões extraordinárias diárias da Câmara para que se cumpra o disposto neste artigo. Artigo 193. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal propondo modificações nos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, enquanto não iniciada na Comissão de Orçamento e Finanças a votação da parte cuja alteração é proposta. Observação: os projetos de lei número 49 e 50/2016 deverão ser votados concomitantemente, não podendo, portanto, ser votados em sessão diferente. Não, falei os dois. Falei. Projeto de Lei do Executivo de número 50/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílios e subvenções sociais na forma que especifique e dá outras providências. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 50/2016, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Projeto de lei do Executivo a considerar de deliberação de número 51/2016,
prorroga prazo da permissão para regularização do parcelamento de imóveis nos casos estabelecidos na Lei Municipal 4.027, de 31 de maio de 2016. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 51/2016, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Moção de apoio a considerar de deliberação de número 3/2016, de autoria do vereador José Dias Bolcão, manifesta apoio às reivindicações salariais da ASSPM, Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para os anos de 2015 e 2016, junto ao governo de São Paulo, na forma que especifica. Pergunto aos senhores vereadores se a moção de apoio 03/2016, de autoria do vereador José Dias Bolcão, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção de apoio considerado de deliberação. Proposituras. Projeto de lei do Executivo de número 52/2016 institui o Fundo Municipal do Idoso na forma que especifica. Pergunto aos senhores vereadores se o projeto de lei 52/2016, de autoria do Poder Executivo, deva ser considerado de deliberação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei considerado de deliberação. Proposituras a encaminhar. Requerimento de número 100/2016, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves, reitera pedido ao chefe do Poder Executivo para que seja dada continuidade aos procedimentos que se iniciaram em 2012 para implantação em Descalvado da Guarda Civil Municipal. Haja vista a necessidade de reforço na segurança em nosso município, conforme especifica. Indicação de número 344/2016, do vereador pastor Adilson Gonçalves, reivindica ao chefe do Poder Executivo estudos no sentido de disciplinar o trânsito no cruzamento das ruas Coronel Rafael Tobias, Padre Jeremias José Nogueira e Perimetral César Martinelli, próximo ao bairro Santa Cruz, de modo a tornar o local mais seguro. Indicação de número 345/2016, do vereador pastor Adilson Gonçalves, reitera a solicitação à Secretaria Municipal de Saúde para que promova campanha de doação de sangue no município de Descalvado, em parceria com o Hemonúcleo de Araraquara, com postos de coleta, inclusive nos finais de semana, objetivando a reposição dos estoques de sangue. Requerimento de número 101/2016, do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requer à mesa diretora da Câmara Municipal que expeça ofício ao responsável pela empresa de plano de saúde Unimed São Carlos, convidando-o a participar de reunião pública no plenário deste Poder Legislativo para tratar do atendimento médico, sobretudo no que tange a plantão consoante a dor. Indicação de número 346/2016, do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, reivindica ao Poder Executivo a realização de mutirão de limpeza nas vias públicas, calçadas, guias e sarjetas, praças e terrenos de toda a cidade, tendo em vista a grande quantidade de sujeira e mato alto que afetam diretamente a saúde pública, além de prejudicar o aspecto visual de nossa urbe. Senhor presidente, eram essas proposituras do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador José Augusto Cavalcante Navas, que faça a leitura dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, o vereador pastor Adilson Gonçalves. Próximo oradora, Ana Paula Peripato Guerra. Me abstenho. Próximo orador, Argeu Rischini. Boa noite a todos.
Eu gostaria, presidente, eu gostaria de oficiar, que a mesa oficia o provedor da Santa Casa, que manda para esta Casa de Lei, depois que eles assumiram, quantos funcionários foi contratado, quanto ganha e onde moram. E porque tem reclamação que na hora de resolver os problemas lá no hospital não encontra o administrador no local. Então gostaria que eles oficiassem para nós, aproveitando hoje o provedor está na casa, que mande isso para nós, para informar essa casa. Ofício deferido. E também tem uma psicóloga também contratada, um advogado, segundo as informações, que não mora em Descalvada. E também gostaria de saber, foi mandado 3 funcionários embora na época que assumiram para diminuir custo. Por que foi contratado essas outras pessoas? E também esses funcionários que foram mandados embora, não foi acertado o pagamento deles ainda. Certo? Boa noite a todos. Próximo orador inscrito, vereador Rubens Rezende. Senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas, público, boa noite a todos. Nosso vereador Paulinho, que seja bem-vindo a essa casa, espero que o senhor tenha um bom mandato no próximo ano junto com os demais membros dessa casa. Parabéns pela sua expressiva votação. Albertini também, desculpe. Daniel, desculpe. Também. Bom, de qualquer forma, ocupo a tribuna hoje aqui por um outro motivo. Após uma análise fria, passando o calor das eleições, o que a gente pode tirar é uma lição disso tudo. O que eu percebi é que, de alguma forma, aquelas pessoas, aqueles políticos que a população achou que tinha alguma proximidade com a Prefeitura Municipal, algum vínculo com a Prefeitura Municipal, todos saíram perdendo. Todos saíram derrotados de alguma maneira. Muitos perderam a eleição, outros tiveram seus votos cortados pela metade. Eu acho que esse é um sinal claro de que a população realmente não apoiou esse governo de forma nenhuma. Que fique aqui para o futuro, para os próximos vereadores que venham, para que realmente hajam, apoiem e cobrem o novo governo de uma maneira clara, objetiva, e não deixem cometer atrocidades como nós vimos esses anos todos. É uma pena o que está acontecendo na prefeitura esses anos. Eu estou falando isso tudo ainda para completar uma coisa muito mais séria. Foi aprovado aqui, na véspera da eleição, um projeto do nosso companheiro Vic, de reajuste. Volto aqui a frisar, retiro a palavra reajuste, friso bem, recomposição salarial do funcionário público municipal. Recomposição salarial e não reajuste. A desculpa que a prefeitura dava o tempo todo para não fazer essa recomposição salarial era que em ano eleitoral isso era proibido. E foi derrubado por terra com o parecer do Tribunal Regional Eleitoral, Superior Eleitoral. Era possível se fazer a recomposição e não o reajuste. O vereador Vic foi feliz. Ele colocou aqui a recomposição e, para não prejudicar os cofres públicos, escalonando em 3 anos essa recomposição. O que deveria ter sido dado nos anos 2015 e 2016, ele escalonou em 3 anos. Então não é recomposição alguma. Estou dizendo isso que, para minha surpresa, eu estou ouvindo comentários de bastidores que a prefeitura está querendo vetar esse projeto. Vetar e prejudicar 1.000 famílias, mais de 1.000 famílias descalvadenses, que cumprem a sua função, que fazem o seu trabalho diuturnamente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ninguém está enriquecendo. Qualquer um de nós que vamos ao mercado hoje, nós sabemos o quanto as coisas sobem diariamente. O que se faz com R$100 no bolso hoje? Quase nada. E algumas pessoas dentro da prefeitura municipal, eu não sei, aqui deixo claro, se por raiva, se por revanchismo, se por egoísmo,
querem penalizar mais de 1.000 famílias que prestam seu serviço para a Prefeitura Municipal. Eles não estão pedindo aumento salarial, não. Se pedissem, eu acho que também teriam direito. Eles estão pedindo o que está previsto na Constituição Federal, que é a recomposição salarial, que é obrigada a ser dada por todos os anos. Isso não é dado desde 2015. Desde 2015. E a Prefeitura tem aumentado os seus ganhos anualmente. Onde está indo o dinheiro? Para o funcionalismo é que não é. Então, volto a frisar aqui. Eu não sei se é por raiva, se por egoísmo. Egoísmo, guarde essas palavras. Porque isso está na mão de 2, 3 pessoas que a partir de 1º de janeiro, eu acredito que não estarão mais na Prefeitura Municipal. Não são funcionários públicos. Não são concursados. Agora aqui eu recordo, todos vocês vereadores, todos nós vereadores, alguém aqui votou contra o aumento merecido, aumento não, retira a palavra, recomposição salarial dos funcionários da Câmara Municipal? Algum dos senhores votou contra aqui? Agora vocês vão ter coragem de votar contra mais de 1.000 funcionários públicos? Se vocês não tiverem coragem de derrubar o aumento dos funcionários da Câmara? Vocês vão ter coragem de derrubar? De votar contra? Ou vocês vão ter o ódio eterno, quem fizer isso, desses 1.000 funcionários, de suas famílias? Agora, eu conclamo aqui a todos os funcionários públicos, ou que façam uma comissão que pessoalmente vão à Prefeitura Municipal para tentar impedir esse veto. E a justificativa é banal. Vão dar, possivelmente, só 2 justificativas. Primeira delas, de que havia um vício de iniciativa, que um projeto que gera custos ao Executivo não pode ser feito pelo Legislativo. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas é um vício sanável. Não é no mérito. É um vício de iniciativa sanável. O prefeito pode muito bem chegar e falar, tudo bem, eu abro mão da minha prerrogativa. Guardem isso. Se vier isso, é desculpa esfarrapada. Ele pode abrir mão da iniciativa. Ele pode abrir mão da iniciativa e simplesmente dizer, eu abro mão da iniciativa. Eu permito que o Legislativo faça isso. Então essa desculpa não dá. A outra desculpa podem falar, mas está fora, vai passar o índice, é uma coisa... O Vic foi feliz, ele deu só 1,5% esse ano. Vocês se recordam do aumento que a Prefeitura tinha proposto para os funcionários e nós derrubamos? De quanto era? De quanto era? 5%. Se somar os 3,5% que foi dado, mais 1,5% que o Vic está propondo, qual é o valor? 5%. Então essa desculpa também não cola. Se eles mesmos fizeram um projeto oferecendo 5%, falar que agora não dá para dar 1,5%, que vai estourar a folha, eles estão se chamando de burro, porque eles mesmos fizeram isso. Eles mesmos fizeram isso. Qual será a outra desculpa? Se porventura ainda houvesse qualquer uma outra, que o prefeito, se ele quer bater o pé no vício da iniciativa, que o prefeito faça ele mesmo o projeto, igualzinho, copiado. Eu tenho certeza que o Vic não vai se importar. Se importaria, vereador? Ele que faça o mesmo projeto e retire então o vício de iniciativa. Outra coisa que poderiam dizer é tipo o quê? Qualquer aumento tem que estar previsto. Aumento teria que estar previsto sim, no orçamento do ano anterior. Recomposição, não. Recomposição é independente de estar previsto no orçamento. Isso para não dizer que estava sim previsto no orçamento feito o ano passado para esse ano. Estava sim previsto a recomposição salarial, porque isso é lei federal.
é lei federal. Então eu peço aqui ao prefeito Henrique, que eu sei que no fundo é uma boa pessoa, pode ter feito mau governo, mas é uma boa pessoa, que não penalize, que tenha sensibilidade, não penalize mais de 1.000 famílias, não dando essa recomposição salarial. E eu conclamo mais uma vez, se isso vier a acontecer, que os funcionários públicos façam uma comissão e vão cobrar essas 3 pessoas que não farão parte, porque não são concursados para o ano que vem. E cobrem deles, pessoalmente, o porquê que estão fazendo isso. Porque essas 3 razões não existem. Isso é conversa fiada. Então, se vier isso aqui, eu sei que tem funcionário público aqui, com certeza estão escutando. E eu espero que o Vic ainda fale alguma coisa a respeito. E os vereadores têm a possibilidade de derrubar o veto do prefeito. E se não derrubarem, também estariam indo contra os funcionários. Boa noite, obrigado. Próximo orador, Edevaldo Guilherme. Chama outro. Mas vem, mano. Próximo orador, Sebastião Risse. Senhor presidente, senhora secretária, senhor secretário, companheiros vereadores, público presente, representantes da imprensa, amigos internautas, boa noite a todos. E aos nossos candidatos eleitos já citados, Paulinho Gabriele, Daniel Bertini, sejam bem-vindos. Esta casa hoje também lhes pertence. E tenho aí a maturidade que vocês tiveram durante a campanha para exercer um bom mandato aqui na Câmara Municipal. A todos os presentes, uma boas-vindas também aos diretores do nosso Hospital de Escalvado. Eu quero iniciar fazendo 2 registros, inclusive um deles de agradecimento a 2 órgãos de imprensa do nosso município, pela conjuntura que existe de levar a todos a realidade dos fatos dentro do nosso município, sem distinção, sem discriminação. Na pessoa do Marinho Zambelli, eu quero aqui cumprimentar e agradecer o Descalvado News, e nas pessoas do Aderc Lago e também do Tucão, nosso grande amigo, o Cora News. Obviamente a gente fala porque não que tivemos preferência, mas fomos alvo de ser levado a conhecimento da população que nós, aqui, fomos eleitos pela 7ª vez Descalvado. Eu já havia recebido muitas manifestações através do Face, mas muitos me cumprimentaram depois desses 2 órgãos terem divulgado que o Risse hoje é realmente o vovô da Câmara Municipal, e com muito orgulho. Então eu agradeço esses 2 órgãos de imprensa que vão para sempre merecer o nosso respeito. Quero também aqui já de imediato registrando e cumprimentando os presentes, convidando os presentes, obviamente mais adiante estaremos também fazendo um convite, que no dia 5 de dezembro, numa sessão da Câmara Municipal, estaremos fazendo a outorga do título de cidadão descalvadense ao então deputado estadual Aldo Demarque. Em razões de muitos benefícios que conquistamos junto ao Aldo Demarque, durante não só essa última legislatura, mas durante as anteriores também, e temos tudo registrado do que o Aldo fez por nossa cidade. Então, se antes ele já fez muito por Descalvado, como um filho dessa terra, tenho certeza que muito mais ele vai fazer e contribuir para o andamento, para o crescimento da nossa municipalidade. Inclusive de dando apoio aos novos mandatários que estarão na Prefeitura Municipal. E uma notícia que eu vou trazer agora também, muito satisfatória, já foi divulgada, já foi votada, passada por deliberação, quando então o senhor presidente colocou em votação o projeto que cria o Fundo Municipal do Idoso aqui em nossa cidade. Eu fico feliz porque, entre tantos
anteprojetos que encaminhamos ao atual prefeito municipal, alguns já atendidos. Esse é mais um que faz parte de nossa autoria aqui na Câmara Municipal. Eu falo porque da importância que existe o Fundo Municipal de Idoso, porque é muito fácil a gente, vereador, pedir que a prefeitura, o prefeito municipal ou qualquer segmento da sociedade tenha benefício da prefeitura municipal. Mas nós temos que lembrar também que tem que ter recursos para um atendimento, no caso do vereador. Eu tenho investido muito, talvez até pela minha proximidade, de auxílio aos idosos de nosso município. Eu sempre falo que eu já fiz pelos recém-nascidos e hoje a gente está fazendo também pelos idosos. E tem muito a ser feito. Que hoje o idoso descovado não tem prioridade alguma. Nada se foi feito até agora para os idosos do nosso município. E eles têm todo tipo de liberdade em regalias que não existem, de cursos, até para passar seu tempo, e de outros fatos mais, que dentro dessa legislação do Fundo Municipal, nós possamos aí contemplar os idosos do nosso município. Eu acho que de uma forma geral, estarão todos atendidos, como eu já citei, desde os recém-nascidos até o mais idoso, que é cunho também de uma municipalidade, é cunho de um prefeito, de um vice-prefeito, de trazer esse auxílio para essas pessoas. Então eu fico muito feliz com essa notícia, com essa matéria que hoje já foi até passado em deliberação, aprovado em deliberação, esse projeto que veio do Executivo através de um anteprojeto que nós encaminhamos ao prefeito municipal. E aqui eu agradeço a todos lá da Prefeitura Municipal por atendimento e mais essa propositura de nossa autoria. Eu quero também aqui dizer que nós estamos ainda há 2 meses com sessões, nós teremos a última, que vai ser no dia 15 de dezembro, se eu não me falo, dia 12 de dezembro é a última, então nós temos ainda algumas sessões para que nós possamos aqui fazer algumas reivindicações ao prefeito. E, obviamente, que no final de mandato, dificilmente, algumas proposituras são atendidas. Então, a gente tem que fazer um alerta, como está feito hoje pelo pastor Adilson, aí chamando a atenção daquilo que poderá ser adiantado para que o próximo prefeito dê seguimento na constituição da Guarda Municipal, um projeto de nossa autoria também, ainda quando o prefeito, Sr. Luiz Antônio Panoni. Então é um projeto que com certeza vai merecer a atenção dos novos mandatários, e aí o pastor faz esse pedido aí para que se dê mais iniciativas aí, até uma conclusão, para que posteriormente fique só os finalmente para a Constituição, que é uma situação difícil para o município, até para a Constituição, mas que, como já teve seu início, deverá ter agora também a sua conclusão. E de dizer que nós estamos aqui empenhados, constantemente na Câmara Municipal, encontrando os companheiros que passam por aqui, e dizer que o nosso trabalho continua. Acabaram-se as eleições, mas o trabalho continua, nosso compromisso vai até o final de dezembro. E vereador não tem um momento de vereador, ele é vereador 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então nós temos que cumprir também isso até o final do ano. Mais uma vez eu quero desejar aos novos companheiros que virão com boas intenções, com novas atribuições assim em termos de fazer projetos, indicações, proposituras, que 4 anos passam rápido, mas dá-se para fazer muito durante os 4 anos. Quero destacar também aqui o Guilherme, filho do nosso companheiro Edivaldo. Esse menino tem acompanhado o dia a dia da política de Escalvado, tem suas razões, os seus comentários. Vejo nesse garoto também um futuro promissor na política de Escalvado, até porque já demonstrou gosto para ser político. Eu, quando eu comecei minha carreira política, tinha 14 anos de idade, trabalhando na gráfica, o comércio, junto tinha o Zé Emílio Belli, que está presente, nós éramos companheiros da gráfica, e lá nós tínhamos o Sr. Mário Joaquim Fila, que hoje que tem uma denominação do plenário, foi por várias vezes presidente da Câmara, Mário Buditátivos, e ali a gente foi pegando gosto pela política e vendo como se trabalhava.
Eu, por muitas e muitas vezes, naquele tempo podia fazer colagem de propaganda política nos postes. Eu subia nas costas do Mário Fila para poder colocar a foto dele. E o Mário Fila foi por muitas vezes eleito descalvado. Quero aqui registrar também a chegada do Dr. Luiz o Panoninho, também candidato eleito, juntamente agora com mais 2 companheiros que fazem presente, e desejar o mesmo que desejei a eles, boa sorte na vida aqui na Câmara Municipal. Desejo a todos aí presentes uma boa semana e à nossa disposição aí, aguardando o final do ano, se Deus quiser, tranquilo para todos nós, e que nossa cidade venha a ser a descalvado pretendida por todos. Senhor presidente, é que eu tinha. Muito obrigado. Próximo orador, Elton Venâncio. Me abstém. Próximo orador, Luiz Carlos Vick Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, colegas vereadores, público presente, cumprimento Paulinho, novo vereador aqui eleito, Daniel, imprensa, internautas, a equipe da Santa Casa também, cumprimento a todos. Bom, a primeira indicação que eu faço essa semana é com relação a uma reclamação constante, que é a limpeza na cidade. Acho que todos nós saímos aí a campo, né, conversando nos diversos bairros, a reclamação foi geral. A cidade está totalmente suja, muitos buracos, lixo para ser recolhido. Então isso mostra uma cidade abandonada. O Paulinho também, o Luizinho Panoni, isso aqui, né? Mostra uma cidade abandonada. Eu me recordo que nós aqui pela Unicastelo recebemos já há 2 anos um grupo de pesquisadores de pós-graduação, pesquisadores de doutorado, mestrado. E eles, quando chegaram aqui em Descalvado, e aí nós nos encontramos num almoço, eles disseram: mas que buraco que nós viemos, entrando ali pela entrada por São Carlos. Depois, com o contato, nós, calvadenses, um almoço agradável, uma relação prazerosa, e eles descobriram que Descalvado é acolhedora, descobriram a virtude de Descalvado, tanto que esse ano quiseram fazer novamente a pós-graduação, esse encontro, aqui na Unicastelo de Descalvado. Podia ser feito em Descalvado, Fernandópolis, São Paulo, São José dos Campos, várias cidades escolhidas retornaram para Descalvado por conta do calor da nossa cidade, do calor fraterno da nossa cidade. Então, eu espero que a Prefeitura, pelo menos nesse final de governo, faça essa limpeza, esse mutirão aqui em Descalvado, para que a gente tenha um aspecto visual importante. É difícil você trazer um empresário para Descalvado e convencê-lo de investir em Descalvado quando ele chega e vê uma cidade abandonada. Ele vai achar, lógico, e tem razão, que o próprio governo está descrente da cidade. Então, se nós tivermos uma prefeitura atuante, pelo menos nesse final aqui do governo, que faça a limpeza, deixe as praças em ordem, as entradas em ordem, isso atrai, é um algo mais que atrai, inclusive, empresários para Descalvado. Muito bem. A segunda indicação, e aqui já não é uma indicação, é um ofício que eu faço, que o presidente já deferiu, obrigado, presidente, é com relação à Unimed. Isso até vem de encontro com o pleito da administração da Santa Casa. Também nas saídas que nós fizemos, nesses praticamente 4 anos aí conversando com a população, muitos reclamaram que a Unimed mantém uma estrutura pequena em Descalvado, apenas um escritório,
onde colhem lá amostras para fazer exames laboratoriais. E esses clientes, pacientes, gostariam de ter um atendimento melhor. Em São Carlos é primeiro mundo, a gente sabe disso. Mas tem que se deslocar até lá. Muitos não têm condições de ir até lá. Então, eu já fiz 2 ofícios para a Unimed para que eles estudassem a implantação de um plantonista naquele ponto de atendimento. Não sei qual horário, se é o dia todo, ou apenas de manhã, ou apenas à noite. Primeiro, para dar um melhor atendimento para os seus clientes, os clientes da Unimed. E segundo, aliviar o pronto-socorro que atende SUS e Unimed. Então, as pessoas vinculadas ao SUS concorrem com os clientes da Unimed com o mesmo plantonista. Então, eu acho que seria até uma vantagem aqui para a Unimed mostrar um pouco mais de trabalho e mostrar um melhor serviço. Como já fizemos 2 ofícios e eles não responderam, talvez na semana que vem nós faremos uma reunião com o pessoal da Unimed. Essa reunião será pública, será aqui no plenário. Aí, confirmado que será dia 18, não essa terça, na próxima, nós vamos convidar a população para participar. O pessoal da Santa Casa está convidado já para participar, porque nós queremos ouvir da Unimed essas alternativas ou outras que eles tiverem, no sentido de aliviar o pronto-socorro desse Calvado e colocar um plantonista à disposição dos seus clientes. Muito bem. Por fim, eu agradeço ao Dr. Rubens pela defesa que não é nada de... é uma defesa justa desse projeto que nós fizemos. E aí, Dr. Rubens, eu digo que é projeto de todos nós. Eu tive a ideia porque a gente viu a injustiça que ocorreu com o servidor. O servidor de Calvado hoje é um dos que menos ganha na região. O servidor municipal, se não tivesse os 3,5% de reajuste, ganharia menos que o salário mínimo. Ou seja, estaria totalmente inconstitucional o salário do servidor. Só foi dado 3,5% para que aqueles que ganhassem R$ 867, que é muita gente, chegassem em 880, só por conta disso. O servidor não tem uniforme, não tem proteção EPI, é transportado em caçamba, inúmeras são as ilegalidades com o servidor. Essa é a mínima. O reajuste do servidor de 12%, aonde a inflação já chegou a 17%, ele já está contribuindo para o município com 5%. O servidor já está dando a sua parte de sacrifício. Nós só queremos que agora o executivo cumpra a sua parte, que é apenas uma obrigação legal, não é nada de fazer graça com o servidor. É apenas pagar o que é devido, menos ainda que é devido. O que é devido é 17%. Nós estamos fizendo um projeto para 12%. Inclusive, eu conclamo os novos vereadores a entrarem nessa luta. Por quê? Como eu sempre falo, se nós tivermos o servidor moralizado, servidor bem quisto, ele trabalhará de uma forma muito mais séria para com o município, muito mais à vontade, muito mais participativa. Só que hoje o que é feito com o servidor é uma retaliação. Se o servidor vem para a Câmara, depois ele é punido. A gente viu isso acontecer. Então, o que nós queremos é que o servidor seja valorizado. Não é nem um aumento real, apenas uma valorização. Com isso, certamente nós teremos uma prefeitura e uma cidade em ordem, uma cidade tendendo ao progresso. Eu sempre falo que não adianta nada comprar lousa digital, comprar máquina ultramoderna. Se o servidor estiver desmotivado, ele não vai trabalhar. Isso é uma lógica, é natural do ser humano. Então, nós pedimos, e isso eu agradeço ao Dr. Rubens pela veemência com que fez o discurso, para que quem tiver proximidade com o executivo, que consiga convencê-los de que essa medida é
a mínima possível, para que a gente tenha a cidade rodando novamente, possível de ser encaminhada ao sentido de uma cidade um pouco melhor para a gente se viver. Eu sei que o doutor Edivaldo é muito próximo da prefeitura. Doutor Edivaldo, eu sei que o senhor fez essa crítica com relação ao vício de iniciativa do projeto. Eu concordo, o doutor Rubens bem o disse. Chegando lá, o prefeito pode transformar ele num projeto legal, sancionando a lei. O senhor tem proximidade do doutor Silvio Bellini, com o Geraldo. Esse 1,5 é o mínimo. É o mínimo. Então, gostaria muito, doutor Edivaldo, que o senhor levasse esse projeto adiante. Levasse essa conquista ao servidor. Com certeza, será uma vitória também do senhor. Eu sei que o senhor, por questão legal, o senhor colocou as suas considerações, mas com certeza é uma justiça. É justo, e nós que somos advogados, muito mais temos que partilhar a justiça. Né? Nós não nos formamos para cometer injustiça. Nós nos formamos, advogado, para fazer com que a justiça vença. Nós temos que derrotar a injustiça. Então eu peço, sinceramente, para o senhor conversar com o Dr. Silvio Bellini, com o Geraldo, com a equipe, para que nos traga de volta esse projeto sancionado, para que a gente dê não é presente, mas o mínimo, né? O mínimo de satisfação para com o servidor que nesses últimos anos tem sofrido tanto no seu trabalho. Obrigado a todos. Boa semana. Próximo orador, Anderson Exposito. Próximo orador, Guto Cavalcante. Senhor presidente, aos colegas vereadores, ao público presente, à imprensa, aos internautas, boa noite. Também uma saudação especial ao Paulinho Gabriele, ao Daniel Bertini, ao Luizinho Panoni, não sei se o Vaguinho já chegou também, e aos demais vereadores eleitos. Fizemos os cumprimentos na semana passada, mas hoje com vocês aqui presentes, eu repito da minha satisfação em sair da Câmara, mas ver que existem jovens empenhados e que querem o melhor para a cidade terem sido eleitos. Isso nos deixa muito motivados e felizes por saber que vocês vão estar representando aí a nossa geração e as futuras que vêm aí. Parabéns pela votação expressiva de vocês e saibam que a gente está torcendo para que o trabalho seja muito bem feito. Viu? Parabéns a todos vocês. Nós, antes do pronunciamento dos colegas, eu já havia até anotado aqui para que eu pudesse falar, depois de algumas semanas a gente passa a ver de novo alguns projetos do Executivo vindo para a Câmara. Né? Nós ficamos aí mais de um mês sem projetos do Executivo para que fossem deliberados, apenas coisas muito corriqueiras, e a gente vê agora uma certa movimentação. Repetir que nós temos, assim como o Risse falou, até dezembro para fazer o nosso trabalho, e nós esperamos realmente que os projetos, as indicações feitas por aqui possam ser atendidas. Essa que o Dr. Rubens e o Vic trouxe é de extrema importância. Nós estamos aqui para lutar e para defender, como fizemos ao longo desses anos. E vale ressaltar também, Dr. Rubens, daquilo que a gente já falava em outras vezes. Né? Não tomaram as medidas quando precisavam ser tomadas. Lá no final de 2014, nessa tribuna, nós anunciamos: façam os cortes de cargos de confiança para que a Prefeitura possa respirar. Não foi feito, não nos ouviram. E agora a gente vê fechando, quando o farol amarelo estava aceso, a gente vê fechando aí no farol vermelho e nenhuma medida foi tomada. Né? Para quem não acompanhou, vale ressaltar e destacar de que nós fizemos todas as tentativas possíveis. A partir do momento onde a inflação já era de 17% acumulado e a Prefeitura se propôs a dar 12%, os funcionários aceitaram, o sindicato aceitou e nós aqui na Câmara acolhemos essa decisão. E eles mandaram 5%. Chamamos o secretário de Finanças, chamamos a subprocuradora do município para explicar e ninguém deu explicação para nós por que dos 12 virar 5 de uma hora para outra. Não contente, fizeram os 3,5 e o Vic, muito feliz no seu projeto, recompõe esse 1,5 que faltava e já planeja para os outros anos o que falta. Né? É importante que esse projeto seja sancionado pelo prefeito e nós estamos aqui brigando para que isso aconteça mais uma vez.
né? Toda essa questão do funcionalismo, a gente sempre fala, é o funcionário trabalhando motivado, é a prefeitura diferente, a engrenagem da prefeitura funcionando diferente. Então é importante que isso seja dado o quanto antes. E repito aquilo que eu sempre disse aqui, o Dr. Rubens colocou. Isso estava previsto em lei orçamentária, sim. Nós aprovamos aqui a peça orçamentária de um ano para o outro, já prevendo o reajuste do funcionário público. A receita continua ascendente, né? Não tem explicação por não ter dado. E cabe sim as sanções a serem colocadas para os gestores que não fizeram esse trabalho acontecer, né? Então nós temos que ficar em cima com toda certeza. E tenho o meu voto favorável sempre ao funcionalismo público e contra esse possível veto que virá para cá. É inadmissível a gente pensar que vão vetar um projeto como esse, né? O vício de iniciativa, doutor, me fez lembrar de alguns outros projetos que eu fiz, que foi aprovado pela Câmara e que o prefeito vetou por vício de iniciativa, dizendo que iria rever, e até hoje, ao final do mandato, não mandaram para mim de volta, né? Um deles, que diz respeito da lei do Instituto do Abandono. Falei dela na campanha eleitoral porque passou pela Câmara, foi vetado pelo prefeito e depois a Câmara acompanhou o veto do prefeito. Uma lei que já está prevista no Código Civil Brasileiro, onde nós adaptamos ao município de Descalvado e que resolveria problemas como a Vigor, como o nosso clube, como a Zula. Até hoje não veio resposta da prefeitura. Está na gaveta do procurador, esperando para poder resolver esses problemas. Vão deixar essa herança para o próximo mandato? Por que não resolver já, né? Queriam 700 mil para comprar a área da Vigor. Com 700 mil, meu projeto funcionando, eles revitalizariam a área da Vigor inteira e colocariam para funcionar sem gastar R$1 dos cofres públicos para comprar aquele prédio, né? Só faria as adequações necessárias e mandava esses 700 mil para a conta do proprietário, para que quando ele quisesse o prédio de volta, ele devolvesse aos cofres municipais. Um projeto de lei, uma lei aprovada e vetada, e a Câmara acompanhando o veto, que resolveria a questão do nosso clube, independente se tem diretoria, se era particular, o que é. A prefeitura pode fazer a parte dela porque o imóvel está abandonado. Aí vocês perguntam quanto de andarilho que tem para a rua, é porque tem lugar para eles dormir. Por isso que eles vêm para Descalvado. Tem lugar para ficar, em outras cidades não tem. Tem a Vigor para dormir, tem nosso clube para dormir, tem Zula para dormir. E é assim que vai funcionar se a prefeitura não tomar iniciativa. Então estamos a fim de mandato, mas o mandato não acabou. Dá tempo de fazer essas iniciativas e nós estaremos aqui na Câmara cobrando para que essas iniciativas possam acontecer. A lei do Instituto do Abandono está prevista no Código Civil Brasileiro. E até hoje, ninguém teve coragem de colocá-la em prática. Até hoje. E nós estamos aqui batendo na mesma tecla para mostrar que é possível fazer, sim, e devolver ao público aquilo que pode ser de uso público, como esses prédios que eu falei. Um outro projeto também, que foi um dos meus primeiros aqui na Câmara, que é da calçadinha popular, né? Já existem outros programas na prefeitura de doação de calçada para o munícipe, mas esse daqui não é uma doação, seria uma espécie de financiamento da calçada, onde a prefeitura daria mão de obra, daria material e o cidadão pagaria por mês na conta da água uma quantia de 15 a 20 reais, com um jurinho pequeno embutido, como um programa social, apenas para que o programa possa se subsistir e atender outras pessoas. Apresentei na Câmara como indicação, não fui atendido, apresentei como anteprojeto de lei, não fui atendido, e continua na gaveta do procurador, sem atender a população, sem atender a cidade como poderia ser atendido numa medida simples, criativa e que ainda arrecadaria divisas para o município. Até hoje não foi colocado em prática. Então, são por essas coisas que a gente lamenta, mas a gente não perde o ânimo de poder estar lutando em prol da população. Nós tivemos, sim, uma administração municipal executiva muito difícil de lidar, difícil no relacionamento com a Câmara, nos contatos com a própria sociedade, como a gente viu o caso do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, mas nós temos feito a nossa parte, sim, e lutado para que as coisas possam acontecer e sair do papel. Porém, cabe ao Executivo executar e ao Legislativo legislar. Então a nós fica aqui a cobrança, fica aqui mais uma vez o pedido, vamos reiterar isso via documento, para que possa mostrar para a população que a gente tem feito o nosso trabalho e pedido soluções, mas infelizmente elas não estão acontecendo, né? Enfim, são essas minhas palavras de hoje, dizer que a gente continua trabalhando muito para que possa trazer resultados para a nossa população, para a nossa comunidade. Dizer à diretoria da Santa Casa, que nós vamos ter uma reunião depois, nós estamos prontos, disponíveis e solícitos a atender aquilo que vocês precisam, não só a Santa Casa, como todas as nossas entidades assistenciais, e seria muito importante que a gente pudesse discutir uma maneira que pudesse atender todas de uma maneira muito eficaz.
Então, da parte desse vereador, vocês podem continuar contando comigo para aquilo que vocês precisam para a nossa Santa Casa de Descalvado. A todos, boa noite e até a próxima semana. Próximo orador, Zé Dias Volcão. Senhor presidente, não há mais oradores. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço à primeira secretária que faça a leitura das proposituras em votação. Na ordem do dia, proposta de emenda à lei orgânica em discussão e votação em segundo turno. Proposta número 1/2016, de autoria de vereadores da Câmara Municipal, da nova redação ao artigo 88 da Lei Orgânica do Município de Descalvado, na forma que especifica. Senhor presidente, nós já lemos os pareceres na votação em primeiro turno. Hoje não há oradores inscritos, nem favorável e nem contra. Então, é só colocar em votação o segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2016. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação em segundo turno a proposta da emenda da Lei Orgânica do Município de Descalvado 01/2016, de autoria de vereadores da Câmara Municipal. Os vereadores favoráveis à proposta permaneça como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Proposta da emenda da Lei Orgânica do Município de Descalvado, aprovada em segundo turno pela maioria dos vereadores. Senhor presidente, não há mais proposituras na ordem do dia. Senhores vereadores, não há mais proposituras para ser deliberada na ordem do dia. Informa a todos que a 38ª sessão ordinária será realizada no dia 17 de outubro de 2016, segunda-feira, com início às 20 horas. Após a presente sessão, pedimos a todos que permaneçam em seus lugares, pois temos uma reunião com a provedoria da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, que apresentará a real situação da Irmandade. Assim declaro encerrada a 37ª sessão ordinária de 2016. Tenha a todos uma excelente noite. Quem quiser participar dessa reunião aí da população também está convidado também.